É muita babaquice que eu vejo aqui entre esses informadores, divulgantes, ou esses espiritualistas aqui, né? Falando coisas que eles não vão direto ao assunto, não, eles não quebram o ovo de vez. A, o segredo está dentro do ovo, ainda para ser quebrado, e eles não quebram, fica dando a rodeio, rodeio, rodeio. O que eu quero falar com isso é o seguinte: eles falam sobre esses seres aí, ok? Da Ubanda, Kibanda, vamos dizer assim, matriz africana, né? Todo mundo já sabe, e até tinha aquele Marcelo Marins, que já divulgou isto, e eu também tinha as minhas dúvidas, e eu também já sabia, que esses seres nada mais, nada menos são que os porta-voz dos Anunnakis. Eles foram criados para serem não apenas escravos, mas também o porta-voz dos Anunnakis, ok? Então, eles são o quê? Eles são os trabalhadores dos Anunnakis para controlar a raça humana aqui. Não importa o que eles digam, eles dizem também que eles são ancestrais, que eles são os primordiais aqui. Não. Isso não é verdade. O que acontece é, como eu falo sempre nos meus vídeos, é que eles, eu falo isso desde 2015 por aí, porque eu já troquei de canal. O que eles fazem é o seguinte: eles vêm, eles adentram, eles invadem, eles destroem, eles reconstroem, redefinem as coisas para tomar ownership. Ownership quer dizer tomar controle do lugar onde eles invadem. Em aspecto social, científico, espiritual, tudo. Como por exemplo as ervas, a arte de curar-se com ervas não veio da África. Oh, sinto muito, hein? Sua zelotria aí, afrocentrismo, sorry, mas veio desse povo que era outros povos que eram ancestrais aqui na Terra, aqui os originários, ora das Atlântidas, ora da Luméria e vários outros pré-Atlântida e pré-Lumíria. Hoje em dia vocês veem que a Europa é a mais que usam ervas, mais que a Ásia, mais que a África, mais que as Américas. São as mais que usam erva para culinária do que outras raças, ok? Então, o que eles fizeram foi tirar as criações de outras, as culturas de outros povos, como hoje em dia eles comem pão. Quem criou o pão? Foi os romanos, colocaram isso, mas lógico que antes tinha os pães duros, que eram feitos pelos hebraicos, pelos antigos egípcios, etc. Ok, antigos gregos, etc. Mas eram pães não fermentados. Com a ajuda dos romanos e hebraicos, eles fermentaram o pão, começaram a fermentar, né? Aí eles tiraram agora, outras raças tiraram e vão dizer que são uma delas. Várias coisas como samosa, pastry, todas vieram da Europa, eles tiram, diz que são deles. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Tiram aquele pastel de nata, falam que são deles, originário dessas bandas aqui do mundo, e não é. Ok? Tudo vem desse povo, só que não. Eles tiram as invenções das pessoas e falam que são deles. Não são. Porque cada povo inventaram uma coisa. Como por exemplo, o noodle, que é a pasta, foi inventada pelos gregos. Mas eles disseram que foram os chineses ou asiáticos. Isso é mentira, foram os gregos que inventaram a pasta. Ok? O pão veio dos antigos hebraicos, mas se espalharam pelo antigo Egito e outros lugares aí, né? E depois dos romanos, eles renovaram colocando fermento biológico, ok? Para fermentar. E várias outras coisas. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando para melhor
fazer uma, uma análise, né, concisa, fazer uma picture, uma foto, uma imagem de como esses seres fazem. Eles adentram, eles tiram e eles dizem ser seu, ok? Eles tiram, eles roubam, eles dizem ser seu. Então os orixás, eles são de ordem luciferiana. Vieram com a ordem do Enki, que é o Lucifer. Esse senhor, ele fala muito baboseira, ele mistura tudo. Sim, ele é interessante, tem algumas coisas que a gente não sabe, mas a ordem dele é só didática, vindo de livro. Ele não break down, ele não sabe quebrar tudo aquilo. Ele tira direto do livro, sem pensar, sem quebrar, sem tentar quebrar o mesmo raciocinar. Como aquilo existiu e porquê, etc. Como, por exemplo, ele fala que esses povos são aqui originários, já estavam aqui há muito tempo, são os ancestrais. Não. Os druidas, em espiritualidade, já estavam aqui, os druidas e os celtas, há muito tempo atrás. Eles lidavam com as árvores, com as ervas, com as plantas, com as rochas, ok? Muitos antes dos outros adentrarem. Esses aí orixás são conhecidos como mais ou menos, veio à tona apenas, eu diria, algumas décadas, 1000 anos atrás, talvez 20 mil, 30 mil anos atrás. Antes disso já existiam outros que também eles tinham devoção com a terra, mas só que eles não queriam controlar as pessoas como esses outros fazem. Esses orixás, eles fazem. Eles são muito ousados, muito controladores. E eles gostam de controlar as pessoas e, como eles dizem, meter pau se você não obedecê-los. Ok? Eles me chamam de eu sou. I am you are my horse. Ou seja, você é meu cavalo. Sempre dizendo isso para mim. Só que eu não sou o cavalo deles. Eu não quero ser. Eu sou um ser, eu quero ser um ser soberano, um ser livre de tudo isto. E eles ficam tanazando a vida das pessoas. O velho aqui que é muçulmano vive acordando pelas 4 a 3 horas da madrugada, gritando e gemendo. Sabe o que é isso? É pau desses seres, dos ancestrais deles, que também foram reptilianos da antiga Indonésia, xamânicos. Eles não querem que ele siga o islamismo, aí ficam dando pau nele, porque ele reza toda noite. Ele reza e coloca um canto de reza, e eles não querem, eles também atentam a filha dele, mais velha que a nossa filha, de 42 anos, também atenta a ela, vem nos sonhos delas correntemente, mandando ela seguir a linhagem deles, mandando ela seguir a legacia deles de xamanismo, mas ela não quer, ok? Da parte do meu pai tinha, só que eu e minhas irmãs não quiseram, só uma que aderiram a isso, só uma, que era mãe de santo, da parte do meu pai. Que algumas das pessoas no Brasil carregam essas linhagens. E o meu velho, ele tinha a linhagem de xamanismo, de xamãs, né? Ora pessoas tribais, ora alguns da África, etc. Ele tinha. E não era do bom, não era do bem. E ficavam tentando a vida das pessoas, tentando. Por isso que eu não gosto e eu vou resistir até o final. E para mim, às vezes eles podem ser até pior do que as igrejas, muito, muito pior. Por isso que eles falam do male, o melhor, o pior, o melhor. Tira o melhor dos males. Descarte
o pior dos males. Ok? Por isso que eu fico no meio. Eu sou agnóstica. Eu tento viver e deixar viver, contanto que eles me deixem viver, tudo bem. E eu tento respeitá-lo, todo mundo. Não importa, porque nada eu posso fazer. Eles são muito poderosos também. Muito poderosos. Só que eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu confio no meu taco. Eu sei também a força divina e poderosa que eu possuo. Ok? Então eles tentam vir nos seus sonhos, aparecem a você através de Spirit Box, tentando se comunicar. E quando você os resistem, eles ficam realmente, eles ficam enfurecidos, ficam uma fúria, viram uma fera, certo? Então esse ser aqui, esse homem aqui, ele mistura muitas coisas, ele não sabe muitas coisas. Ele fala que o Kardec foi um dos mais antigos espiritualistas. Não. Um dos mais antigos e bem prominentes e popular foi o tal Edgar Cayce. Edgar Cayce. Não foi Kardec, nem foi nenhum, como se fala aquele? De Menezes, não sei o que de Menezes, ou Chico Xavier. Não foram eles jamais. Foi o Edgar Cayce. Ele era um judeu italiano americano, ok? Lá do século 17, 18, muito prominente. Tem nada a ver de Kardec. Kardec é outra coisa, veio depois. E os brasileiros aderiram a eles. Mas tudo isso é para controlar a massa humana. Tudo isso é para controlar. Olha que esses são os verdadeiros controladores do destino. Eu já sei, e são os encostos. Verdadeiros encostos. Verdadeiros encostos. A humanidade só sobrevive o quê, idiota? Ela sobrevive pela mercê dos outros que estão observando a Terra, outros seres. Se eles estão aqui pensam que eles estão sozinhos e podem bagunçar o coreto, eles estão totalmente enganados, ok? Totalmente enganados. Não estamos sozinhos. Adão e Eva não foram os primeiros da verdadeira origem da humanidade. Claro que não, meu senhor. Eu já falava isso desde 2014, né? Desde 2014 que eu já falava isso. O senhor não foi o primeiro a falar isso. A humanidade só sobrevive pois os orixás descobriram o quê? Como manipular. E os babacas aqui tem um autista. E os babacas todos aderem a isso. Por isso que você vê, o Brasil tá uma porcaria. O Brasil é uma... Quer dizer, o Brasil não. Geograficamente falando, não tanto, é as pessoas. As pessoas do Brasil tá uma bosta. Por quê? Porque eles são todos controlados por esses seres trevosos que transmutam de plano a plano. Eles adentram como quer, saem como quer, atentam às pessoas, puxam um gatilho, fazem esses nojentos surtarem. E porque eles são safados também, eles aderem e seguem e fazem maldade. Ora com crianças, ora com idosos, ora com uns e os outros, ora com animais. Tudo isso são pau mandado. Mandado pelos mesmos que eles louvam. Quando tínhamos só o catolicismo, não tinha tanta assim, não tinha tanta barbaridade como temos hoje. Havia, mas não muito. Era mais, na época do catolicismo no Brasil, as barbaridades eram mais contidas por causa de poder político, né? Vamos dizer, poder político. Vamos dizer assim. Hoje em dia não, é civil. São os idiotas matando uns os outros, matando os animais. O que é pior, é uma guerra civil.
Entendeu? Isso que eles querem. Eles chamam isso de eliminação natural, seleção natural. Aqui. A verdadeira origem da humanidade. E isso aqui, ó, vem dos Vedas, vem de tudo isso a mesma cambada. Ok? Do mesmo que o Senhor serve. Por isso, quando eu vejo uma brecha nesses povos, eu desvendo logo, eu exponho logo eles. Você vê eles falando tão bonitinho, no final eles sempre cegam alguma coisa. Olha lá, o tal do Marcelo Marins falava tão bonito contra isso e aquilo, contra ordens, contra isso e aquilo. No final, quem ele segue? Um dragão. Ele segue Javé. Ele segue Javé. Que ele chamava de Albra, eu não sei, algo assim. Tinha um nome que eu esqueci que ele chamava. Entendeu? Todos seguem alguma coisa. Eles nunca estão sozinhos, nunca. Quanto a mim, sim, eu pergunto às vezes a esses seres, eles são eles dizem que eles não fazem parte dos arcontes, eu não sei, deve fazer também, e eles mentem. Eles dizem que são os seres que vivem em outros planos, vivem em outros universos, não desses universos, mas eu não sei muito bem. Entendeu? Pode ser outros, pode ser os Watchers, e eles estão mentindo para mim. Mas eles não conseguem me convencer muito, e eles também não tentam muito, né? Eles não ligam, não se importam, só dão conselho. Tipo, você tem que fazer ritual, você tem que seguir isso e aquilo. Tem algo que quer manter em contato com você. E você tem que formar algum tipo de partnership, que é assim uma associação com eles, né? Um pacto com eles. Eu não quero essas coisas, eu não quero, sabe? Mas eu pergunto as coisas, mas eu não quero fazer pacto. Eu não quero nada de ritual, que eu não gosto dessas coisas. Eu sou tipo ateísta, eu sou tipo agnóstica. Eu não sou direita nem esquerda, e eles não gostam das pessoas que estão no meio. Você tem que tirar um instante, você tem que fazer uma escolha, porque eles não querem pessoas que são sentadoras de cerca no meio, ok? Jesus também faz parte dos Anunnakis, mas o Cristo cósmico é outra coisa. Os verdadeiros controladores do destino. O que a gente chama de orixás hoje em dia é o nosso nível de compreensão sobre o significado do conceito orixá. Mas, lá atrás, a coisa é muito mais complexa. Os imolés se transformam em orixás e Orumilá some. Aí, os orixás aqui assumem uma outra função e passam a dominar as cabeças, os oris de cada transeunte. Os babalaôs foram criados por Orumilá para interpretar o caso de cada ser humano. Aí fazia o jogo, a chamada divinação, para dizer, olha, você é o Odu é tal, você tem que caminhar por aqui assim, assim, assim. Mas se você só sabe viver com o seu orixá, tem algo de muito errado com você e com o seu orixá. Bem, vamos agora então colocar aqui algumas questões. Temos aqui a questão do... Olha essas mulheres que seguem essas coisas, como aquela... O nome dela é o quê? Andressa Urach. Olha, ela anda nessas coisas, né? Olha o que aconteceu com ela. Entrou totalmente na vala, nos esgotos, na moral. Um dia eles se arrependem. Eu espero que não seja muito tarde. Do Francisco, que diz boa tarde. Gostaria de saber quem são os 16 orixás originais citados na revelação de Ifá e como se dá essa questão dos 256 caminhos profetizáveis.
Ah, amigo, é complicado. Teria que ser uma palestra só para isso. Nós não temos como responder com palavras rápidas isso. Mas, assim, o que nós chamamos de orixás é algo que hoje traz as cores do entendimento que nós temos nos tempos da nossa vida atual. Jansen Alerta, eu não estou usando o vídeo de ninguém para monetizar nada, ok? Tanto que eu não monetizo nada. E aí, então, cool down, relaxem, porque eu não estou usando isso para monetizar. Estou apenas querendo falar o meu ponto de vista. É algo que hoje traz as cores do entendimento que nós temos nos tempos da nossa vida atual. Seja em que na Europa, o culto aos orixás está cada vez mais se espalhando, e os nomes e o nível de conhecimento. Por isso que eles se tornam afrocêntricos, idiota babacas. Ele não é produto de fontes originais, ele é produto do que no Brasil, em termos de sincretismo religioso, surgiu em torno da Umbanda e do Candomblé, e em Cuba, da Quimbanda e em outras áreas também. Mas, assim, o conhecimento que surgiu nessas culturas é algo muito distante do que efetivamente a revelação de Ifá produziu. Mas, mesmo sendo distante, mesmo tendo passado por de aculturação, porque a revelação de Ifá, no primeiro momento, ela foi transmitida aos povos ancestrais. Esse velho só fala sobre escravidão, entre aspas, recente, mas ele não fala que começaram pelos orixás, começaram pelos semitas, começaram pela África inteira. E África essa que hoje em dia também é o Oriente Médio. Oriente Médio, África, Ásia. 3 continentes que originou-se a escravidão e veio para o Ocidente. Mas essas pragas aqui não entendem. São burros. Ou têm uma mente totalmente controlada pelos esses seres Anunnakis. Okay? Anunnakis que trouxe escravidão para cá. Anunnakis também são pretos. Ok? E eles são os que controlam tudo aqui. Antes não era assim. Antes eram outros seres de plasmas. Eles não são plasma. Eles podem obter plasma, porque eles obteram essa tecnologia. Agora estou falando de raw science. Raw science é ciência crua, dura. Não apenas baseada em porcaria de espiritismo. Eles tiraram tecnologia de alguém e se plasmaram também. Mas os seres que eram plasmáticos eram outros, eram os seres antigos. Da Pangeia, da Lumíria, Atlântida e várias outras. Ancestrais do que mais tarde viria a ser povos que vivem onde hoje é a Nigéria e o Benin na África, ou seja, os ancestrais da cultura iorubá. Então a cultura iorubá, quando recebeu isso e passou a conviver com as potências vinculadas aos orixás, isso já era algo muito tardio. Quando houve um processo terrível de escravidão e o tráfico de escravos, quando isso veio...
O velho falando novamente em escravidão que começou na África e Oriente Médio. Idiotas. O pior é que eu não sei se as pestes sabem da verdade ou estão omitindo tudo isso, fingindo que não sabem. Sinceramente, viu? Bando de canalha, eu detesto a mentira mesmo. Idiotas. Maldito sabe que no tempo de Muhammad tinha escravo. No tempo de Moisés, tempo de Abraão. Abraão tinha quantas escravas? A mulher dele, Sara, tinha uma escrava, que eu não sei o nome, nem quero saber, que falou com Abraão e teve um filho com ele. Todo mundo sabe disso. Muhammad tinha vários escravos. No tempo antes de Jesus já havia também escravos. Mas ele só veio o Ocidente, Já é uma influência maldita, satânica que esses infelizes têm com o Ocidente. Entendeu? Até mesmo aqueles que são da Europa são assim. Porque eles são burros, idiotas, babacas. E ainda se acham e sabichão. Por isso que eu estou aqui para demolir o ego deles. Olha o outro aí, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Veio da África para a América. Aqui na América isso se tornou um pouco diferente do que era. O velho só fala mexendo a cabeça como uma víbora. Os monarcas africanos negros, quanto escravos eles tinham? Até hoje em dia na Libéria, quantos escravos eles possuem lá? Na Libéria. E Nigéria também. Nigéria é um grande leque de escravidão que são vendidas para o Oriente Médio, certo? Não sabem? Agora fiquem sabendo. E no tempo de Muhammad tinha vários escravos também. Alguns ele ficava, né, se amancebando. Algumas das mulheres se amancebava e ele comprava alguns, e também ele teve caso de libertar outros, assim dizem, não sei. Entendeu? Mas havia a escravidão no tempo do Muhammad, no Maomé, né? No tempo do Moisés, Abraão, tudo isso havia. Mas eles não citam isso, porque eles fingem que isso não existe, porque faz parte da agenda deles, ok? Agenda luciferiana. Eu sempre falo sobre a agenda luciferiana, não falo? Agora eu vou falar aqui, novamente, só para relembrar. Esse velho balofa aqui fala bosta.
Por isso quando a pessoa fala mal dele, o velho árabe vem com uma quente e uma fervendo. Ô velho, não foi esse velho aqui O projeto que falou que o teu Muhammad jogou vários dos africanos fora do Oriente Médio, o Muhammad, e demoliu vários de seus monumentos e suas idolatrias africanas. Não foi ele quem falou? E tu ainda puxa saco dele, né? Idiota. 16. Aí cada um dos 16 criou 16. Esse velho também tem tique. Habituando dentro treme. Aí ele. Aí treme. Ele não relaxa. Aí, que hipocrisia falando dos donos do mundo. O dono do mundo, quem são? Os Anunnakis que tu mesmo louva. Os mesmos que tu louvam são os donos desse mundo, os arcontes. Ele nem sabe dizer realmente quem foram, quem é Javé e quem foram os outros. Ele realmente não sabe falar e se sabe ele tem medo de falar porque ele é covarde. Vários outros também são covardes. Mas eu falo a verdade. Que já é hora de saber a verdade. Já é hora de tirar o gato fora da cesta. Da cesta. Porque o gato já tá com o rabo fora da cesta. Ok?